Seu encontro às cegas também não apareceu, sussurrou uma mãe solteira para um CEO milionário e triste. Ele não tinha planejado olhar para cima. Estava encarando a condensação escorrendo pelo copo de água, contando os segundos, quando uma voz suave atravessou o espaço entre as mesas. Não era uma voz alta, não era confiante. Parecia alguém pedindo permissão para existir. Seu encontro às cegas também não apareceu. Michael Harrow ergueu os olhos lentamente, quase irritado por ser puxado de volta ao mundo. Então ele a viu. Uma mulher sentada sozinha na mesa ao lado. Telefone virado para baixo, ombros relaxados, mas cansados. Não desesperada, não procurando atenção. Apenas honesta. Claire Bennett não teve a intenção de interromper a noite de ninguém. Ela quase não disse nada. Depois de checar o telefone uma última vez e não ver nada, sentiu o silêncio pressionar. Às vezes, o silêncio parece mais pesado que a rejeição. Dizer algo parecia mais leve do que engolir aquilo. Se você acredita na compaixão e na força silenciosa das pessoas comuns, tire um momento para curtir e se inscrever. Histórias como esta nos lembram como um pequeno ato pode mudar tudo. Michael hesitou antes de responder. As pessoas geralmente falavam para ele, não com ele. Esperavam confiança, soluções, autoridade. Essa mulher não esperava nada. Isso o pegou desprevenido. Ele assentiu uma vez e soltou um ar que nem sabia que estava segurando. É, disse ele calmamente. Parece que sim. Sem explicações, sem desculpas, apenas dois estranhos admitindo a mesma pequena perda. E de alguma forma, aquilo parecia perigoso. O garçom passou fingindo não notar duas mesas abandonadas, esperando por pessoas que nunca vieram. O restaurante zumbia suavemente. Luzes baixas, música abafada. O tipo de lugar feito para conversas que importavam. Michael não tinha notado nada disso antes. Agora tudo parecia mais nítido, mais próximo. Claire sorriu. Não porque fosse engraçado, mas porque a verdade tinha sido finalmente dita em voz alta. Ela não perguntou o nome dele. Não ofereceu conforto. Ela simplesmente permaneceu presente. E presença, naquele momento, parecia algo raro. Michael ainda não sabia. Mas aquele sussurro já havia rachado algo dentro dele. Não seu coração, não seu futuro, mas algo mais silencioso, algo que ele passou anos evitando. E enquanto ambos sentavam ali compartilhando um silêncio que de repente parecia mútuo, nenhum deles percebeu que aquele momento não era pequeno. Era o tipo de momento que a vida esconde à vista de todos. O tipo que não parece importante até que tudo o mais comece a mudar. Michael Harrow tinha 42 anos. Era um milionário que construiu a própria fortuna e o tipo de CEO que as pessoas descreviam como focado, quando na verdade queriam dizer emocionalmente indisponível. Ele dirigia uma empresa de tecnologia financeira de médio porte que movimentava milhões de dólares todos os dias. No entanto, na maioria das noites, jantava sozinho. O sucesso havia preenchido sua agenda, mas silenciosamente esvaziado o resto de sua vida. Aquela noite no restaurante não era uma celebração ou um encontro que o deixasse animado. Era a lição de casa dada por um terapeuta que lhe disse calmamente que o isolamento havia se tornado sua zona de conforto. Ele não dizia às pessoas que estava cansado. Dizia que estava ocupado. Essa desculpa funcionou por anos. Reuniões de conselho, chamadas com investidores, voos tarde da noite, manhã cedo. Sempre havia outro motivo para não sentar consigo mesmo. Sentar sozinho naquela mesa, esperando por uma mulher que nunca lhe apareceu, parecia uma prova de que, mesmo quando ele tentava sair de sua rotina, a vida não o encontrava no meio do caminho. Ele não estava com raiva disso. Isso quase o assustava mais. Do outro lado, Claire Bennett carregava um tipo diferente de peso. Aos 34 anos, ela não era solitária da maneira que as pessoas imaginavam que mães solteiras fossem. Seus dias eram cheios, cheios até demais. Ela trabalhava meio período para uma organização sem fins lucrativos local, preparava lancheiras todas as manhãs, verificava o dever de casa todas as noites e garantia que seu filho de 11 anos, Evan, se sentisse seguro em um mundo que nem sempre desacelerava para as crianças. Namorar tinha caído para o fim de suas prioridades, não porque ela não quisesse conexão, mas porque a paz havia se tornado mais valiosa do que a empolgação. Aceitar o encontro às cegas pareceu imprudente e estranhamente esperançoso ao mesmo tempo. Uma amiga do trabalho insistiu que ela merecia algo apenas para si mesma. Claire concordou,
principalmente porque queria acreditar que aquela parte de sua vida não estava fechada para sempre. Sentada sozinha agora, vendo os minutos passarem sem explicação, ela não se sentia rejeitada. Sentia-se exposta, como se tivesse saído brevemente de sua rotina cuidadosamente construída e percebido o quão frágil ela realmente era. A conversa entre eles não começou com flerte ou charme. Começou com honestidade. Michael notou imediatamente que Claire não estava tentando impressioná-lo ou preencher o espaço com risadas nervosas. Ela falava da maneira que as pessoas fazem quando não estão mais atuando para ninguém. Isso o fez baixar a guarda sem perceber. Pela primeira vez, ele não era o homem com as respostas. Era apenas um homem que tinha sido deixado esperando. Claire sentiu isso também. Havia algo contido nele, algo cuidadosamente gerenciado. Ela aprendeu a reconhecer esse olhar em pessoas que carregavam responsabilidades sem saber como deixá-las de lado. Ela não perguntou o que ele fazia da vida. Não precisava. O que importava era a maneira como ele ouvia. Como se as palavras dela não fossem ruído de fundo, mas algo que valesse a pena guardar. Eles conversaram sobre coisas pequenas. Café ruim, ônibus perdidos, primeiros encontros estranhos. Mas, por baixo da troca casual, corria uma tensão mais profunda que nenhum dos dois nomeou. Ambos tinham vidas moldadas por escolhas feitas anos antes. Ambos aprenderam a sobreviver sem se apoiar em ninguém. Sentados ali juntos, eles não estavam resolvendo nada. Eles estavam simplesmente se permitindo serem vistos por um momento, e aquilo parecia desconhecido. Michael sentiu algo se soltar em seu peito à medida que os minutos passavam. Não alívio, não atração, algo mais próximo do reconhecimento. Ele não percebia há quanto tempo uma conversa não girava em torno de resultados ou expectativas. Claire não estava pedindo para ele ser impressionante. Ela não estava pedindo para ele consertar nada. Ela estava apenas lá. E, de alguma forma, isso era mais difícil do que qualquer negociação de negócios que ele já tivesse lidado. Claire, enquanto isso, notou como parecia fácil deixar pausas na conversa. Sem pressão para entreter, sem pressão para justificar suas escolhas de vida. Só isso já parecia generoso. Ainda assim, parte dela permaneceu alerta. A experiência a ensinara que o conforto podia desaparecer rapidamente se ela se permitisse inclinar-se demais emocionalmente. Ela lembrou a si mesma que aquilo era apenas um momento, nada mais. Mesmo quando começou a importar mais do que ela esperava, nenhum dos dois percebeu que essa conexão silenciosa já estava colocando algo em movimento. Não romance, não resgate, mas algo mais lento e muito mais perigoso para as vidas que eles haviam arranjado cuidadosamente. E enquanto o telefone de Claire repousava na mesa, silencioso por razões que nenhum dos dois ainda entendia, a noite guardava uma reviravolta que testaria o que ambos estariam dispostos a escolher a seguir. O telefone de Claire não tocou alto nem de forma dramática. Simplesmente acendeu na mesa entre eles, a tela brilhando com uma mensagem que ela reconheceu instantaneamente. Era da escola de Evan, o tipo de notificação que os pais aprendem a ler em meio segundo. Ela não entrou em pânico, mas algo dentro dela mudou. Mesmo antes de abrir a mensagem, ela já sabia que aquele momento não se estenderia da maneira que ela silenciosamente esperava. A mensagem explicava que Evan tinha ficado até tarde para uma atividade extracurricular e perdido o último ônibus. Ele estava seguro, sentado na secretaria, supervisionado, autorizado a esperar por um curto período. Não havia emergência nem perigo, apenas um pequeno desvio do plano em que ela confiava. Para Claire, aquilo bastava. Ela construíra sua vida baseada na confiabilidade e quando as rotinas se curvavam, ela lá aparecia. Michael notou a mudança na expressão dela imediatamente. Anos lendo ambientes o treinaram para detectar mudanças sutis na postura e na atenção. Claire não estava angustiada, mas de repente estava em outro lugar. Seus ombros ficaram levemente tensos. Seus olhos se voltaram para dentro, já calculando o que precisava acontecer a seguir. Ele não perguntou o que estava errado. Ele esperou. Essa contenção importava mais do que palavras. Claire explicou a situação calmamente, sem desculpas ou drama. Ela não enquadrou aquilo como um sacrifício ou um fardo. Era simplesmente o que ela fazia. Evan vinha em primeiro lugar, não porque fosse indefeso, mas porque ele importava. Ela reuniu suas coisas lentamente,
dando ao momento o respeito que ele merecia. Mesmo enquanto se preparava para deixá-lo para trás, Michael se ofereceu para pagar a conta. Um reflexo mais do que um gesto. Ela balançou a cabeça gentilmente e recusou sem hesitar. Não havia rispidez nisso, nem defensiva. Ela pagou sua parte, levantou-se e encontrou os olhos dele com algo próximo da gratidão. Não pelo jantar, mas pela conversa, por não fazer a noite parecer menor do que já era. Antes de se virar, Claire parou e falou novamente, sua voz baixa, mas firme. Ela disse a ele que, embora a noite não tivesse saído como planejado, não tinha sido desperdiçada. Agradeceu por ouvir sem tentar consertar nada. Por um breve segundo, o barulho do restaurante desapareceu, e Michael sentiu o peso daquelas palavras assentar mais fundo do que esperava. Michael a viu sair, sentindo uma sensação desconhecida apertar seu peito. Ele não estava decepcionado por ela estar indo embora. Estava inquieto com o quanto a partida dela importava. A cadeira à sua frente permaneceu vazia, mas agora parecia diferente. Não abandonada, mas interrompida, como uma frase que ainda não tinha terminado de se formar. Quando Claire pisou no ar frio da noite, ela não olhou para trás. Ela não estava tentando preservar o momento ou transformá-lo em outra coisa. Ainda assim, ela carregou aquilo consigo, guardado silenciosamente entre a responsabilidade e o desejo. Nenhum dos dois sabia ainda. Mas essa escolha, feita sem hesitação ou espetáculo, havia silenciosamente redirecionado a vida de ambos para algo que nenhum dos dois conseguia ver totalmente. Michael permaneceu sentado muito tempo depois que Claire deixou o restaurante. Não porque estivesse atordoado ou com o coração partido, mas porque se mover parecia desnecessário. A cadeira à sua frente continuava vazia, mas a ausência parecia mais alta do que a conversa tinha sido. Ele percebeu como era raro alguém se afastar dele sem querer algo em troca. Sem favores, sem conexões, sem promessas futuras implícitas. Essa constatação o perturbou de uma maneira que ele não conseguia explicar bem. No caminho para casa, as luzes da cidade passavam borradas pelo para-brisa, enquanto sua mente repassava a noite em fragmentos. Não as palavras em si, mas o tom, as pausas, a maneira como Claire ouvira sem tentar gerenciá-lo. Ele estava acostumado com as pessoas se ajustando à sua presença, conscientemente ou não. Com ela, nada havia mudado. Aquela falta de acomodação o fez se sentir estranhamente exposto, como se alguém tivesse visto além da superfície em que ele confiava. Na manhã seguinte, Michael voltou ao trabalho como de costume, cercado por cronogramas, previsões e expectativas. Reuniões preenchiam sua agenda do início da manhã até o final da tarde, cada uma exigindo clareza e controle. No entanto, sob o ritmo familiar, algo parecia errado. Ele se viu distraído por pequenos detalhes humanos que normalmente filtrava, notando rostos cansados, tensões silenciosas e momentos em que as pessoas precisavam de mais do que eficiência. O dia de Claire se desenrolou com sua estrutura habitual, mas seus pensamentos continuavam voltando ao restaurante. Ela não romantizou o momento ou imaginou um futuro a partir dele. Aquele não era mais o jeito dela. Ainda assim, havia uma suavidade persistente em seu peito, uma sensação de ter sido brevemente compreendida sem explicações. Para alguém que passou a vida sendo forte por padrão, esse sentimento permaneceu com ela por mais tempo do que esperava. Ao buscar Evan na escola naquela tarde, Claire o observou falar animadamente sobre o dia, suas palavras atropelando umas às outras de excitação. Ela ouvia atentamente, ancorando-se de volta na vida que construíra. A responsabilidade não era algo de que ela se ressentisse. Era algo que ela escolhia todos os dias. No entanto, enquanto a sentia e sorria, sentia a dor silenciosa de lembrar que também era uma pessoa além daquele papel. Michael, sozinho em sua cobertura naquela noite, pulou o jantar sem perceber. Ele ficou na janela, telefone na mão, rolando a tela sem pensar antes de colocá-lo de volta na mesa. Pela primeira vez em anos, o silêncio de seu espaço parecia menos com paz e mais com isolamento. Ele se perguntou quando o sucesso tinha deixado de parecer segurança e começado a parecer distância. Ambos carregaram o mesmo peso não dito através de suas noites separadas. Nenhum dos dois entrou em contato. Nenhum procurou pelo outro. Em vez disso, sentaram-se com algo desconhecido, uma vulnerabilidade que não exigia ação imediata. Era desconfortável e honesto, o tipo de quietude emocional que a maioria das pessoas evita preenchendo suas vidas com barulho.
O que nenhum dos dois entendia ainda era que essa descida silenciosa, esse momento de exposição emocional sem respostas, não estava afastando-os. Estava lentamente alinhando-os em direção a uma decisão que nenhum dos dois planejara tomar. E em algum lugar entre a rotina e a reflexão, uma conexão estava se aprofundando sem que nenhum dos dois a tocasse ainda. O ponto de virada não chegou com drama ou cerimônia. Desenrolou-se silenciosamente semanas depois, disfarçado de uma decisão de negócios rotineira na qual Michael mal pensou a princípio. Sua empresa havia aprovado um programa de investimento de longo prazo visando melhorar a infraestrutura e os serviços de apoio em escolas públicas com poucos recursos. No papel, era um movimento estratégico com impacto social. Na vida real, colocou-o dentro de ambientes que ele normalmente só encontrava através de relatórios e números. Michael optou por comparecer pessoalmente à primeira visita à escola, sem mídia ou anúncios. Ele caminhou pelos corredores lentamente enquanto os administradores explicavam cronogramas e metas de financiamento, assentindo educadamente enquanto sua atenção vagava para outro lugar. As crianças moviam-se livremente ao seu redor, alheias ao seu status ou influência. O mundo delas não se ajustava à presença dele, e isso o perturbou mais do que esperava. Foi durante essa visita que ele notou um menino ajudando um funcionário da manutenção a carregar uma caixa pelo corredor. O menino não foi solicitado. Ele não olhou em volta para ver quem estava assistindo. Ele simplesmente viu alguém com dificuldade e interveio. Michael parou de andar e observou o momento se desenrolar com um foco inesperado. Lembrava-o de algo que ele não conseguia nomear imediatamente. Algo enterrado sob anos de distanciamento. Quando o funcionário agradeceu ao menino, a criança sorriu brevemente e correu para a sala de aula, já atrasada. O momento acabou tão rápido quanto começou. Para todos os outros foi insignificante. Para Michael, pareceu deliberado, quase instrutivo. Ele ficou ali mais tempo do que o necessário, repassando a imagem em sua mente como se tentasse entender por que aquilo importava tanto. Mais tarde, naquela tarde, a curiosidade o levou a pedir a lista de alunos. Ele examinou os nomes casualmente até que um o parou. Evan Bennett. O reconhecimento chegou devagar, depois de uma só vez. Seu peito apertou quando a memória o alcançou. O rosto de Claire, a voz dela, a maneira como ela falara sobre responsabilidade sem pedir desculpas. Ele percebeu que nunca havia perguntado o sobrenome dela naquela noite, e agora entendia por que a conexão parecia inacabada. Enquanto isso, Claire começou a notar mudanças sutis, mas significativas, na escola de Evan. Chegaram materiais que faltavam há anos, programas foram expandidos, os professores pareciam menos exaustos, mais apoiados. Ela não questionou profundamente. A vida a ensinara que coisas boas às vezes apareciam silenciosamente, e exigir explicações podia transformar gratidão em suspeita. Ela focou na empolgação e no progresso de Evan. Michael, no entanto, não conseguia separar as melhorias do menino que vira no corredor. A bondade de Evan não fora ensinada por política ou financiada por investimento. Era o resultado de um exemplo diário. Valores silenciosos reforçados em casa. Essa constatação reformulou a compreensão de Michael sobre impacto. Sistemas importavam, mas as pessoas importavam mais. E pessoas como aquele menino mereciam mais do que uma preocupação abstrata. Ele solicitou um envolvimento mais profundo na iniciativa, surpreendendo sua equipe executiva. Ele queria entender as realidades diárias, não apenas os resultados. Não se tratava de publicidade ou redenção. Tratava-se de alinhamento. Pela primeira vez em anos, seu trabalho parecia conectado a algo real e humano. E em algum lugar entre a observação e a intenção, formava-se uma decisão que logo exigiria que ele se aproximasse em vez de permanecer seguramente invisível. Michael não anunciou seu maior envolvimento com a iniciativa escolar. Ele simplesmente reorganizou suas prioridades e começou a aparecer com mais frequência, integrando silenciosamente essas visitas em sua agenda já lotada, em vez de fazer breves caminhadas seguidas de resumos executivos. Ele ficava mais tempo, fazia perguntas e ouvia respostas que não se encaixavam perfeitamente em planilhas. Professores falavam sobre esgotamento. Alunos falavam sobre se sentirem invisíveis. E a equipe falava sobre fazer o seu melhor com apoio limitado. Michael absorvia tudo sem interromper,
percebendo o quão pouco dessa realidade chegava à sua sala de reuniões. À medida que as semanas passavam, sua presença tornou-se familiar, mas nunca intrusiva. Ele aprendeu nomes, rotinas e pequenos detalhes que raramente importavam para pessoas com influência. Ele notou como o tom mudava quando os adultos se sentiam ouvidos, como a postura mudava quando alguém percebia que não estava sendo avaliado. Essas observações desafiaram sua crença de longa data de que a eficiência era a forma mais elevada de respeito. Ele começou a ver que a atenção, quando dada com sinceridade, podia mudar a atmosfera de uma sala de forma mais eficaz do que a autoridade jamais fizera. Claire observou essas mudanças à distância, inicialmente alheia ao papel de Michael nelas. O que ela notou foi a diferença em Evan. Ele chegava em casa mais energizado, mais confiante, mais disposto a falar sobre o dia. Os professores comunicavam-se com mais frequência, não com reclamações, mas com atualizações que refletiam esperança. Clary acolheu as mudanças com cautela, grata, mas reservada, sabendo por experiência própria que a estabilidade podia ser temporária se dependesse das motivações erradas. A primeira vez que Claire reconheceu Michael novamente foi fora da escola, durante a saída. Ele estava perto da cerca, vestido de forma simples, mãos nos bolsos, observando o fluxo de crianças e pais sem se inserir na cena. Ela não o conectou imediatamente ao homem do restaurante. Quando o fez, o reconhecimento veio com uma pausa, não com excitação. Michael encontrou o olhar dela calmamente, oferecendo um pequeno aceno em vez de um sorriso, dando a ela espaço para decidir como responder. Michael aproximou-se apenas depois que ela o reconheceu, mantendo o tom neutro e as palavras medidas. Ele falou sobre a escola, sobre como estava impressionado com os alunos, sobre como pequenos atos de bondade muitas vezes passavam despercebidos. Ele não mencionou financiamento, liderança ou estratégia. Claire ouviu atentamente, sentindo a intenção por trás da contenção. Ela notou como ele evitou se posicionar como a razão das mudanças que ela observara, e essa escolha importava mais do que explicações. Suas conversas permaneceram práticas e fundamentadas, centradas em observações compartilhadas, em vez de histórias pessoais. Claire falou sobre criar Evan para notar pessoas, não status. Michael ouviu sem tentar relacionar isso a si mesmo. Esse equilíbrio criou uma sensação de segurança que nenhum dos dois correu para definir. Não era intimidade, mas era confiança começando a se formar através da consistência, em vez da emoção. Os colegas de Michael ficaram inquietos com sua mudança de foco, questionando o valor de seu tempo gasto fora dos espaços tradicionais de liderança. Ele não se defendeu. Ele simplesmente continuou. O contra-ataque em que ele estava engajado era interno, visando desmantelar o desapego que ele antes acreditava ser necessário para o sucesso. Cada visita, cada conversa, exigia que ele permanecesse presente sem controle, uma disciplina que ele ainda estava aprendendo. À medida que seus caminhos se cruzavam com mais frequência, tanto Michael quanto Claire sentiam o peso de algo se construindo sob a superfície. Não urgência, não romance, mas responsabilidade. Eles sentiam que esses encontros repetidos estavam levando a algum lugar, em direção a um momento que exigiria uma escolha clara em vez de uma observação silenciosa. Nenhum dos dois estava pronto para nomear isso ainda. Mas ambos entendiam que a bondade, uma vez estendida, muitas vezes pede mais do que silêncio em troca. O momento que aprofundou a conexão entre Michael e Claire não aconteceu em particular ou através de uma confissão. Aconteceu em um espaço público onde nenhum dos dois podia controlar a narrativa. Durante uma pequena reunião escolar destinada a celebrar projetos dos alunos, Evan deu um passo à frente para apresentar seu trabalho com uma confiança que surpreendeu sua mãe. Claire assistiu do fundo da sala, percebendo o quanto seu filho havia crescido de maneiras que ela ainda não havia notado totalmente. Michael ficou de lado, observando silenciosamente, resistindo ao instinto de se afastar quando a atenção se voltava para ele. Evan falou sobre trabalho em equipe, sobre perceber quando os outros precisavam de ajuda e sobre como pequenas escolhas podiam fazer as pessoas se sentirem menos sozinhas. Não houve menção a programas, financiamento ou liderança, apenas experiência vivida. Michael sentiu algo apertar em seu peito, reconhecendo os mesmos valores que sentira, mas raramente articulara. Após a apresentação, Evan avistou Michael na multidão e aproximou-se dele sem hesitar.
Ele agradeceu por apoiar a escola, não com admiração ou deferência, mas com apreço genuíno. Claire notou a interação imediatamente e sentiu uma onda de desconforto crescer dentro dela. Ela não queria que Evan se sentisse em dívida com ninguém. Ela trabalhou duro para ensinar-lhe dignidade sem dependência, e esse momento testou esse limite. Claire juntou-se a eles calmamente, com tom respeitoso, mas firme. Ela reconheceu a presença de Michael e expressou gratidão pelas melhorias na escola, deixando claro que a bondade de Evan existia muito antes de qualquer apoio externo chegar. Michael ouviu atentamente. Entendendo a linha que ela estava protegendo, ele respondeu desviando o foco de si mesmo, creditando os alunos e a equipe em vez de seu papel. Essa troca mudou algo fundamental entre eles. Claire percebeu que Michael não estava buscando reconhecimento ou vantagem emocional. Ele não estava tentando se posicionar como essencial para a vida deles. Michael, por sua vez, viu a força na recusa de Claire em romantizar a generosidade. Seus valores se alinharam de uma forma que não exigia acordo, apenas respeito. Esse entendimento mútuo parecia mais pesado do que qualquer promessa. Mais tarde, naquela noite, Michael se viu repassando a cena sozinho. As palavras de Evan ecoavam de forma diferente agora, carregadas de intenção e significado. Ele entendeu que apoiar a escola não era sobre relatórios de impacto ou legado. Era sobre proteger espaços onde as crianças aprendiam a tratar umas às outras. Essa constatação reformulou seu envolvimento de obrigação para compromisso, algo que ele escolhia em vez de gerenciar. Clary, em casa, refletiu sobre sua reação com honestidade. Ela reconheceu seu medo de desequilíbrio, de o poder mudar silenciosamente sob a bondade. Mas ela também reconheceu outra coisa. Michael encontrou o limite dela sem resistência, e isso importava. A confiança não chegou de uma só vez, mas se aproximou, baseada no comportamento e não em palavras. Ambos sentiram que aquele momento marcava um ponto de virada. Suas vidas não estavam mais correndo em paralelo. Elas se cruzaram de uma maneira que não podia ser desfeita. Nenhum dos dois correu para definir o que isso significava. Mas ambos entenderam que a distância emocional não era mais neutra. A partir daqui, permanecer desengajado exigiria esforço, e essa constatação persistiu, não resolvida, esperando pela próxima escolha. À medida que as semanas continuavam, a pressão em torno de Claire tornou-se mais visível, mesmo quando ninguém falava em voz alta. Outros pais começaram a tratá-la de forma diferente, não com hostilidade, mas com uma polidez cuidadosa que carregava distância. As conversas diminuíam quando ela se juntava a eles. Elogios sobre Evan eram frequentemente seguidos por perguntas que pareciam desnecessárias. Claire reconheceu o padrão imediatamente. Ela já tinha visto isso antes em momentos em que as pessoas tentavam entender a bondade atribuindo suposições a ela. Essa atenção a perturbava mais do que críticas abertas fariam. Ela trabalhou duro para construir uma vida onde o senso de valor de Evan viesse do esforço, não da vantagem. Agora ela se preocupava que a generosidade, mesmo quando oferecida sem condições, pudesse silenciosamente reescrever como os outros viam seu filho. Tarde da noite, ela repassava momentos do dia, perguntando-se se estava sendo excessivamente cautelosa ou simplesmente protegendo algo frágil e importante. A dúvida era exaustiva, não porque a enfraquecesse, mas porque a forçava a ficar alerta. Michael enfrentou um tipo diferente de erosão. Em reuniões que antes pareciam rotineiras, ele notou uma mudança sutil no tom. Colegas enquadravam suas preocupações como estratégicas, mas a mensagem por baixo era clara. O envolvimento emocional criava imprevisibilidade. A previsibilidade sempre fora a moeda da confiança em seu mundo. Ele ouviu atentamente, ciente de que anos atrás teria concordado com eles sem hesitar. Essa constatação o perturbou mais do que as críticas deles. Pela primeira vez, Michael viu com que facilidade os sistemas descartavam a humanidade quando ela complicava a eficiência. Ele entendeu por que certa vez confiara na distância como proteção. A distância simplificava as decisões. A presença as complicava. No entanto, ir embora agora parecia desonesto. Quanto mais resistência ele encontrava, mais clara sua linha interna se tornava. Não se tratava de provar generosidade. Tratava-se de recusar recuar de algo que importava simplesmente porque era desconfortável. Durante esse período, o espaço entre Michael e Claire ficou mais silencioso,
mas não mais frio. Quando se falavam, as conversas eram deliberadas. Claire nomeou suas preocupações sem suavizá-las, explicando o quanto valorizava a independência de Evan. Michael não a interrompeu nem a tranquilizou prematuramente. Ele ouviu com a compreensão de que a confiança não podia ser negociada, apenas conquistada através da consistência. Essa contenção criou uma estabilidade frágil, mas significativa, entre eles. Evan notou a tensão de maneiras que apenas uma criança poderia. Certa noite, enquanto trabalhava em um projeto escolar, ele perguntou a Claire se ajudar as pessoas sempre tornava as coisas mais complicadas. A pergunta a pegou desprevenida. Ela respondeu devagar, dizendo a ele que fazer a coisa certa às vezes trazia perguntas em vez de clareza. Isso não significava que estava errado. Dizer as palavras em voz alta a ancorou em uma verdade que ela mesma precisava ouvir. Michael enfrentou seu teste mais claro quando um investidor sênior sugeriu que decisões emocionais enfraqueciam a autoridade da liderança. O comentário permaneceu com ele muito depois do término da reunião. Ele percebeu que recuar restauraria a aprovação instantaneamente. Permanecer presente custaria a ele a certeza. Pela primeira vez em sua carreira, o caminho mais difícil pareceu honesto. Essa consciência assentou pesadamente, exigindo uma escolha que ele não podia mais adiar. À medida que a pressão aumentava de ambos os lados, a conexão deles atingiu um limiar frágil, não quebrando, mas esticando. Ambos entenderam que a bondade, uma vez visível, exigia responsabilidade. A questão não era mais se esse vínculo importava, mas se eles estavam dispostos a protegê-lo sem remodelá-lo em algo mais seguro ou menor. Essa pergunta sem resposta persistiu, esperando pela próxima decisão para dar-lhe forma. A revelação não veio como uma confissão dramática ou uma declaração repentina. Chegou silenciosamente através de algo que Michael havia escrito e nunca esperou que mais ninguém lesse. Durante uma pequena arrecadação de fundos da escola, pediram a Claire para ajudar a organizar materiais doados em um escritório lateral. Enquanto separava pastas e envelopes, ela encontrou uma carta manuscrita enfiada dentro de um relatório financeiro, claramente não destinada a olhos públicos. Ela hesitou antes de ler, depois parou quando reconheceu o nome de Evan. A carta não era endereçada a ninguém em particular. Michael a escrevera meses antes, durante uma de suas noites sozinho, tentando entender por que certos momentos ficavam com ele por mais tempo do que outros. Em linguagem cuidadosa e contida, ele descreveu observar um menino ajudar sem ser solicitado, e perceber que a bondade, quando modelada consistentemente, moldava o caráter mais profundamente do que qualquer oportunidade jamais poderia. Evan não foi elogiado como excepcional, mas como evidência de algo silenciosamente feito da maneira certa. Claire sentiu o peito apertar enquanto lia. Michael havia escrito sobre conhecer a mãe de Evan uma vez, brevemente, e como aquela curta conversa o lembrara de quem ele costumava ser antes que o sucesso exigisse uma armadura constante. Ele admitiu que nunca entrou em contato porque não queria perturbar uma vida construída sobre estabilidade e limites. A carta não era romântica. Era reflexiva, honesta, vulnerável de uma forma que não pedia perdão ou recompensa. Quando Michael percebeu que Claire havia lido a carta, ele não correu para explicar ou se desculpar. Ele ficou imóvel, mãos relaxadas ao lado do corpo, e permitiu que o silêncio se estendesse. Ele disse a ela que ela não deveria ter visto aquilo, mas que nada ali era mentira. Pela primeira vez desde que se conheceram, ele falou abertamente sobre sua solidão, sobre como a conquista havia lentamente substituído a conexão, e como ver Evan havia despertado algo que ele pensava ter desaparecido. Claire respondeu com igual honestidade. Ela admitiu que passara anos se protegendo do desequilíbrio, temendo que a proximidade sempre viesse com um custo. Ler a carta a forçou a confrontar a possibilidade de que algumas pessoas ofereciam presença sem segundas intenções. Ela não prometeu confiança ou intimidade. Ela reconheceu o impacto. Esse reconhecimento por si só pareceu um movimento após uma longa pausa. A conversa não resolveu a incerteza deles, mas a reformulou. O que eles compartilhavam não era mais indefinido. Tinha forma e intenção. Michael entendeu que seu papel na vida deles não poderia mais ser passivo. Claire entendeu que manter distância exigia tanta energia quanto deixar alguém ficar ao lado dela. Nenhuma escolha parecia fácil. Ambas pareciam honestas. O silêncio que se seguiu carregava peso, não desconforto.
Claire percebeu que o que mais a perturbava não era o que a carta revelava, mas o quão cuidadosamente Michael havia lidado com o que sentia. Ele escolhera a contenção em vez da perseguição, a observação em vez da intrusão. Essa escolha desafiou sua crença de longa data de que a proximidade sempre chegava com amarras. Por anos, ela aprendera a medir a segurança pela distância. Agora, estava sendo convidada silenciosamente a reconsiderar essa regra. Michael, parado à frente dela, sentia-se exposto de uma maneira que o sucesso nunca permitira. Ele estava acostumado a controlar narrativas, a decidir quais partes de si mesmo eram visíveis. Esse momento não oferecia tal estrutura. Ele não podia liderá-lo, suavizá-lo ou transformá-lo em resolução. Tudo o que podia fazer era permanecer presente e aceitar qualquer significado que Claire escolhesse tirar da carta. Essa vulnerabilidade parecia mais pesada do que qualquer risco profissional que ele já tivesse corrido. Claire notou como ele não deu um passo à frente, como ele não preencheu o espaço com garantias. Aquela ausência de pressão importava. Dizia a ela que aquilo não era sobre persuasão, mas sobre honestidade. Ela se viu pensando não sobre o que poderia acontecer a seguir, mas sobre quão raramente lhe fora dada a liberdade de decidir sem ser influenciada. Essa constatação afirmou mais do que a certeza jamais poderia. Por um breve momento, ambos ficaram suspensos entre padrões passados e possibilidades futuras. Nenhum dos dois buscou conforto. Nenhum dos dois correu para definições. A própria contenção tornou-se uma forma de respeito, uma que permitia que a verdade existisse sem exigências. Não era resolução, mas era reconhecimento. Quando voltaram para o barulho da arrecadação de fundos, o mundo retomou seu ritmo comum. No entanto, algo fundamental havia mudado. A carta não criara intimidade, mas removera a ilusão. Daquele ponto em diante, o que quer que crescesse entre eles seria baseado na escolha, não na suposição. E essa base, embora frágil, era real o suficiente para sustentar o que viria a seguir. Evan, alheio aos detalhes, sentiu a mudança naquela noite. Ele notou a maneira como Claire ouvia de forma diferente, menos cautelosa, mais reflexiva. Quando ele perguntou se algo havia mudado, ela disse a ele que às vezes as pessoas mostram quem são quando não sabem que estão sendo observadas. Ela explicou que reconhecer isso não significava confiança imediata, mas significava respeito. Michael saiu naquela noite sem expectativas, mas com uma clareza que não sentia há anos. Ele entendeu que a bondade carregava responsabilidade, não direito. O que quer que viesse a seguir exigiria paciência e consistência, não gestos. Enquanto se afastava, ele sabia que aquele ponto de virada não era sobre unir duas vidas rapidamente, mas sobre permitir que elas se encontrassem honestamente pela primeira vez. O que nenhum dos dois sabia era como esse momento remodelaria o que viria depois. A carta havia mudado a história que contavam a si mesmos um sobre o outro. A partir daqui, o silêncio não os protegeria mais. O próximo passo exigiria intenção, e essa intenção definiria se esse vínculo se tornaria algo duradouro ou permaneceria um momento que os ensinou a escolher de forma diferente. A resolução não veio através de uma mudança dramática de circunstâncias ou uma mudança repentina de papéis. Desenrolou-se lentamente através de uma série de escolhas comuns que carregavam um significado silencioso. Michael não se retirou da escola, nem aumentou sua presença para provar nada. Ele manteve o mesmo ritmo, a mesma consistência, permitindo que a confiança crescesse sem pressão. Claire notou essa firmeza e sentiu algo dentro dela relaxar, reconhecendo que a confiabilidade muitas vezes importava mais do que a intensidade. Nas semanas que se seguiram, suas conversas assumiram um novo tom. Eles falavam mais abertamente sobre seus limites, seus medos e as vidas que haviam construído antes de seus caminhos se cruzarem. Michael compartilhou como o sucesso o ensinar a gerenciar resultados, mas nunca como lidar com a incerteza. Claire compartilhou como a independência a protegera, mas às vezes deixava pouco espaço para apoio. Nenhum dos dois enquadrou essas verdades como confissões. Eram simplesmente observações, oferecidas sem a expectativa de serem consertadas. Evan permaneceu no centro de sua realidade compartilhada, ancorando ambos os adultos no que realmente importava. Ele continuou a prosperar na escola, alheio às mudanças emocionais mais profundas que ocorriam ao seu redor.
Claire observou Michael interagir com seu filho de maneiras respeitosas e medidas, nunca assumindo um papel que não fosse dele. Essa contenção a tranquilizou mais do que qualquer promessa poderia. Mostrou a ela que o cuidado não precisava cruzar limites para ser real. Michael se viu aprendendo a estar presente sem atuar. Ele ouvia mais, falava menos e permitia que os momentos se desenrolassem sem dirigi-los. Essa maneira de ser parecia desconhecida e às vezes desconfortável, mas também parecia honesta. Pela primeira vez em anos, ele não estava perseguindo a realização através da conquista. Ele estava permitindo que a conexão existisse sem definir para onde ela precisava ir a seguir. Certa noite, após o término de um evento escolar e a multidão diminuir, Michael e Claire caminharam juntos em direção ao estacionamento. Não havia urgência em seus passos, nenhuma tentativa de preencher o silêncio. Evan caminhava alguns metros à frente, confiante e despreocupado. A simplicidade do momento tocou profundamente ambos os adultos. A vida não precisava ser reimaginada. Ela só precisava ser encontrada onde já estava. Michael perguntou a Claire se ela gostaria de tomar um café algum dia, enquadrado não como um encontro, mas como uma continuação da conversa. Ela não respondeu imediatamente. Ela considerou a pergunta cuidadosamente, pesando-a contra os valores que trabalhara duro para proteger. Quando ela concordou, não foi porque se sentiu arrebatada, mas porque o convite parecia alinhado com o ritmo em que ela confiava. Essa distinção importava para ambos. O café deles não veio com declarações ou expectativas. Foi tranquilo, atencioso, baseado na curiosidade e não na antecipação. Eles falaram sobre coisas cotidianas, sobre trabalho, sobre rotinas, sobre momentos que os moldaram. Cada palavra acrescentava peso ao entendimento de que a conexão construída lentamente muitas vezes durava mais. Nenhum dos dois tentou definir o relacionamento. Eles permitiram que existisse como era. Quando se separaram naquela tarde, não houve um final dramático, apenas uma consciência compartilhada de que algo significativo havia começado. Não um resgate, não uma promessa, mas uma escolha de permanecer aberto. O tipo de escolha que não fecha ciclos perfeitamente, mas deixa espaço para o crescimento. E enquanto caminhavam de volta para suas vidas separadas, ambos carregavam a mesma certeza silenciosa de que a bondade, uma vez escolhida com intenção, tinha uma maneira de moldar o futuro de forma suave, mas profunda. Obrigado por ouvir. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se e ative as notificações para mais histórias que nos lembram que a bondade ainda está viva no mundo. Conte-nos nos comentários de onde você está assistindo. Vejo você na próxima história.